Estamos de volta mais uma vez. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos em um momento difícil, ainda não voltamos a congregar, mas espero que Deus nos ajude e que nós possamos o mais rápido possível voltar para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, nós estamos numa série, né? Tivemos a semana passada, falamos sobre o assunto do santuário terrestre. Hoje nós vamos falar sobre o santuário celestial. Nós vamos complementar, nós estamos na série do juízo. Vamos finalizar com o juízo de Deus, né? Mas para isso precisamos passar pelo santuário terrestre, santuário celestial, o tempo em que essas coisas acontecerão e só então finalizaremos com o juízo. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você dê um like, é claro, né? Dê um joinha aí pra gente. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal e não esqueça do sininho lá, né? Para que você receba as notificações assim que a gente postar os vídeos. Nós estamos tentando postar um vídeo a cada sexta-feira. Espero que seja para a honra e glória de Deus. Espero que você esteja gostando também. Além disso, você pode compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que precisam, que você acha que precisa ou que você acha que gosta do assunto. Compartilhe o vídeo, indique o assunto para a pessoa e com certeza você estará participando da pregação do Reino de Deus. Vamos então, nesse momento, fazer uma oração. Antes da oração, eu ainda gostaria de fazer mais um agradecimento. Novamente, o Alan é que está nos ajudando aqui. O Alan é o responsável pela edição, pela gravação, né, a produção do vídeo, pela parte toda de edição. Agradeço a Alan, é um grande trabalho que você está fazendo para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, Alan. Vamos então orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado e queremos te pedir nesse instante que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos use para a tua honra e para a tua glória. E que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que assistirão ou que estão assistindo este vídeo, que eles possam entender a tua mensagem e que todas essas coisas sejam para a honra e glória do teu nome e que possamos estar preparados até a volta de Jesus, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, o santuário celestial é o tema de hoje. Nós já falamos sobre o santuário terrestre, bem como todas as coisas que eram desenvolvidas ali no santuário, né? Falamos de todos os lugares do santuário terrestre e hoje nós vamos ver sobre o santuário celestial. Nós vamos começar com o mesmo texto que nós começamos no vídeo do santuário terrestre, que é Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É o texto base para o assunto de hoje também. Então, nós vimos que Deus pediu para que Moisés construísse um santuário para que Deus habitasse no meio do povo de Israel. Se nós continuarmos lendo neste mesmo capítulo de Êxodo 25 e o verso 9, diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Significa que quando Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário terrestre, tinha um outro santuário que Deus mostrou para Moisés como modelo para que ele fizesse o santuário terrestre. Então, além de Deus mostrar para Moisés todo o material que era para ser feito, além de Deus mostrar para Moisés as medidas tanto do santuário quanto dos móveis para o santuário, Deus também, como se não bastasse, mostrou um modelo
para que Moisés construísse o santuário terrestre segundo o modelo que Deus havia mostrado. Continuando aí, no mesmo capítulo, Êxodo 25, o verso 40, Deus conclui esse capítulo dizendo assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Veja, meu irmão, Deus pediu para Moisés fazer segundo o modelo, e no final do capítulo, Deus disse assim, era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, preste atenção, eu quero que você faça exatamente segundo ou conforme o modelo que eu te mostrei. Então, Deus havia mostrado um santuário para Moisés e Moisés havia de construir o santuário terrestre exatamente igual ao modelo que Deus havia mostrado para Moisés ali no Monte Sinai, onde Deus havia chamado Moisés para passar as informações e as instruções para Moisés. Se nós andarmos para frente um pouco e irmos até Hebreus no Novo Testamento, nós temos mais uma informação a respeito desse santuário, modelo, o que Deus pediu que Moisés fizesse igual. Hebreus 8, o verso 5. Hebreus 8, verso 5. Os quais ministram em figura. Paulo está falando aqui, se nós entendermos que Paulo é o autor de Hebreus, Deus está falando aqui dos sacerdotes terrestres, que ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele disse: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, neste verso aqui, nós estamos percebendo que o que Deus mostrou para Moisés era um santuário que existia no céu, porque o santuário todo, a orientação toda para Moisés, tanto do santuário quanto do que ia se oficiar ali, das cerimônias que ia acontecer ali no santuário terrestre, eram sombras do santuário, das coisas celestiais, melhor dizendo, das coisas celestiais, ou seja, do santuário celestial que Moisés havia visto, ou Deus havia mostrado para Moisés quando ele foi ali no Monte Sinai. Então, Hebreus mostra claramente que o santuário que Moisés tomou como exemplo era o santuário que tinha no céu, como exemplo para construir o santuário, o tabernáculo aqui da terra. Hebreus capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, se você observar todos esses capítulos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus, contém aqui provas incontestáveis de que realmente há um santuário no céu e também provas incontestáveis da atuação de Jesus no santuário celestial. Então, não há como negar. O santuário do qual Moisés viu e fez uma cópia foi o santuário celestial. E a cópia foi o santuário terrestre, que nós já falamos no vídeo anterior. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior do santuário terrestre, na descrição desse vídeo aqui embaixo, nós vamos colocar o link para o santuário terrestre. Então, se você não assistiu o vídeo do santuário terrestre e te falta alguma informação para a conclusão para entendimento melhor desse vídeo, você pode acessar no link o vídeo passado do santuário terrestre. Muito bem, Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Nestes versos,
nós podemos ver duas coisas. Primeira coisa, Deus, Jesus, aqui como sumo sacerdote, assentou-se à direita de Deus. Algumas pessoas dizem ou entendem que a primeira vez que Jesus entrou como sumo sacerdote no lugar santíssimo foi em 1844. Nós vamos entender isso em um vídeo posterior. Mas neste verso nós entendemos que quando Jesus subiu ao céu, ele já entrou pela primeira vez no lugar santo, no lugar santíssimo do santuário celestial. Nós vamos entender daqui a pouco como e para quê. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus, Jesus, entrou como ministro no santuário celestial, o verdadeiro, feito por mão de Deus e não por mão humana. Por quê? No santuário terrestre, Jesus não podia entrar. E não podia entrar porque, para ser sacerdote do santuário terrestre, era necessário que fosse da tribo de Levi. Era um sacerdócio por hereditariedade. E Jesus não era da tribo de Levi. Portanto, Jesus não podia entrar no santuário terrestre. Mas Deus, ao criar o santuário celestial, instituiu uma ordem diferente. E por isso que a Bíblia diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque foi o próprio Deus que instituiu. E assim como Melquisedeque, que não tinha hereditariedade para ser um sacerdote, porque Melquisedeque veio antes da tribo de Levi, foi na época de Abraão, e ele era sacerdote, assim como ele era sacerdote, Jesus também se fez sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem instituída por Deus. Portanto, o único santuário no qual Jesus opera é o santuário celestial. Se nós lermos um trecho aqui de Hebreus 9, o 11 e o 12, veja, irmãos e amigos, este tema é um tema de difícil compreensão e também de difícil aceitação. Por isso nós estamos e vamos usar nesses próximos temas que diz respeito ao santuário e ao juízo, nós vamos usar apenas a Bíblia, porque estes temas têm base bíblica para acreditarmos nele. E como eu disse, Hebreus 8, 9 e 10 são versos que incontestavelmente diz que há um santuário celestial. Nós vamos tirar trechos desses versos, desses capítulos, para embasar o nosso estudo. Então, capítulo 9, o verso 11 e o verso 12, diz assim, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Então, aqui nós vimos que Jesus está atuando no santuário celestial, não com sangue de bezerros ou de cordeiros, mas com o seu próprio sangue. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No santuário terrestre, o que se fazia no santuário terrestre era apenas símbolo ou ensinamento de como seria o plano da salvação. Eram símbolos do que aconteceria com o verdadeiro. Eram cerimônias exemplificando, como se exemplificasse o que aconteceria com Jesus, o Cordeiro de Deus, para que acontecesse a salvação de todos os seres humanos. Então, as cerimônias do santuário terrestre eram apenas figuras do que aconteceria no santuário celestial. E quando
se acontecia o derramamento do sangue do Cordeiro, simbolicamente o pecado do pecador teria sido perdoado. Simbolizando que quando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viesse e derramasse o seu sangue, este sim purificaria o pecado de todos os seres humanos de todos os tempos. E por isso que diz no verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, quando Jesus morreu aqui na terra, assim como quando o Cordeiro morria no santuário terrestre, o sacerdote pegava o seu sangue e levava para dentro do santuário para fazer uma aspersão e também para fazer expiação do pecado do pecador. Assim também, quando Jesus morreu, ele simbolicamente, agora não mais simbolicamente, melhor dizendo, mas verdadeiramente, com o seu sangue, ele subiu e adentrou no santuário celestial para agora fazer expiação pelos nossos pecados. Primeiro, para fazer intercessão. Assim como o santuário terrestre, durante todo o ano, o sacerdote entrava para fazer intercessão. Assim também, quando Jesus morreu, ele subiu para o santuário celestial com o seu sangue para fazer intercessão em nosso favor, pelos nossos pecados, para que eu e você fôssemos perdoados. E um dia, meu irmão, Jesus sairá ou passará do lugar santo, assim como o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, assim como ele fazia aquela cerimônia do dia da expiação, ou dia da purificação do santuário, ou dia do juízo, assim como ele entrava no lugar santíssimo do santuário celestial e fazia a expiação por todos os pecados de todos os seres humanos, ou de todos os judeus, no caso do santuário terrestre, naquele dia, para que Deus perdoasse todos os pecados daqueles que pediram verdadeiramente, ou para que todos os que foram infiéis e não pediram o perdão dos seus pecados, naquele dia, era extirpado do meio do povo de Israel. Assim também Jesus, um dia, entrará no lugar santíssimo do santuário celestial e atuará agora não mais apenas como sacerdote, mas também como sumo sacerdote, fazendo expiação, ou seja, fazendo juízo pelo meu e pelo teu pecado, para que possamos assim, pela fé em Cristo Jesus, sermos libertos de uma vez por todas, definitivamente, dos nossos pecados e agora permanecer fiéis ao lado de Cristo. Continuando, Hebreus 8, verso 13, diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Algumas pessoas fazem uma confusão com nova aliança e com velha aliança. O que é nova aliança e velha aliança? Segundo Hebreus, a velha aliança era a aliança através do sangue dos cordeiros, em que o pecador oferecia o cordeirinho e o seu sangue simbolicamente servia para perdoar o pecado do pecador. Essa era a antiga aliança. Quando Jesus morreu e subiu para o santuário celestial, a velha ou a antiga aliança teve a sua data de validade vencida. Acabou. Por isso que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque agora as cerimônias do santuário terrestre não teria mais valor. Trocou-se agora a velha aliança, a aliança do sangue dos cordeiros, pela nova aliança, a aliança agora do sangue de Jesus. Portanto, nada mais é do que a velha aliança, o sangue dos cordeiros, e agora a nova aliança, o sangue de Jesus,
que nos purifica de todos os pecados. Se nós partirmos para o verso 15 do capítulo 9, diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Percebe aqui novamente falando da nova aliança? Ele é mediador da nova aliança, ou seja, Jesus agora é o sacerdote da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então aqui você percebe que Jesus agora, como mediador de uma nova aliança, ele intervém para a remissão definitiva das transgressões, dos pecados daquelas pessoas, mesmo da velha aliança, que haviam cometido. Por quê? Porque a velha aliança era apenas símbolo, era apenas ensinamento. Aquele sangue de cordeiro não acabava com o pecado, ele não finalizava o pecado, ele não perdoava o pecado. Aquele sangue era apenas simbolizando o sangue de Jesus, que este sim perdoaria todos os nossos pecados. E agora Hebreus 9, capítulo 15 diz que Jesus agora, mediador da nova aliança, aqueles que são chamados ou que são perdoados ou que aceitaram a Jesus, Cristo então intervém pela sua morte, dando a eles a remissão de todas as suas transgressões. Hebreus 9, verso 23, diz assim: é necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas que as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Percebe esse verso, irmãos? Eu vou ler de novo esse verso. É o verso 23 do capítulo 9. Diz assim, ó: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Quais eram as figuras das coisas que se acham no céu? As coisas que se acham no céu, ou seja, o santuário e os móveis que acham no céu, eram os oficiais. As figuras eram os que haviam aqui na terra. O santuário terrestre e os móveis e as cerimônias e os sacerdotes e os cordeiros que haviam aqui na terra. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras que são as da terra, das coisas que se acham no céu, se purificassem com tais sacrifícios. Agora, com quais sacrifícios? Os sacrifícios de cordeiros, né? Então, as coisas que eram símbolos das celestiais, as coisas terrestres, elas se purificavam com tais sacrifícios, sacrifícios de cordeiros. Porém, as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Superiores a quais? Superiores ao sangue de cordeiro. E quais eram os sacrifícios superiores ao sangue de cordeiro? O sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, então, nós percebemos aqui nestes versos de Hebreus que havia um santuário no céu, mas não somente isso, que todas as cerimônias que aconteciam no santuário terrestre passaram a acontecer também no santuário celestial. A morte de cordeiro, o sangue para a remissão dos pecados, o sacerdote, a atuação do sacerdote, a atuação do sumo sacerdote, sacrifícios superiores, nova aliança, tudo isso correspondia agora ao santuário celestial. Ao santuário celestial. Portanto, meu irmão, relembrando, o santuário terrestre tinha 3 repartições. O pátio, onde tinha o altar e a pia. Volto a dizer, aqui na descrição desse vídeo nós vamos colocar o link do vídeo anterior do santuário terrestre, você pode ver então. Depois do pátio tinha o lugar santo onde estava a mesa dos pães da preposição, estava o candelabro e estava o altar de incenso no lugar santo.
E depois, dentro do lugar, após o lugar santo, tinha o lugar santíssimo, em que continha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança continha as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão e uma tigela com maná. E por cima da Arca da Aliança tinha a tampa, que era o propiciatório. Agora, na leitura que nós lemos aqui do santuário celestial, nós vimos referências apenas do lugar santo e do lugar santíssimo. No livro de Hebreus não há referência ao pátio do lugar do santuário celestial. Por quê? Sabe por quê? Vamos ver. O que acontecia no pátio do santuário terrestre? A morte do cordeiro, o sacrifício para a remissão do pecado do pecador, correto? Então, acontecia o sacrifício. E eu digo, se Jesus é o cordeiro do santuário celestial, e no santuário celestial Jesus é tudo, Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, mas se Jesus é o cordeiro do santuário celestial e Jesus morreu na terra, o que você pode imaginar? Que a terra, então, é o pátio do santuário celestial. Porque o altar que Jesus morreu foi o Monte do Calvário, o Monte do Gólgota, o Monte da Caveira. O altar que Jesus morreu, aqui na terra. E se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se Jesus é o Cordeiro do santuário celestial, nós podemos então garantir que o pátio do santuário celestial é a terra. Apocalipse 11 também fala que o pátio do santuário foi dado às nações para serem pisadas, né? Então, por isso que no livro de Hebreus não faz referência do pátio do santuário celestial, porque o pátio do santuário celestial é a terra. E o altar é onde Jesus morreu, no Monte do Calvário. Então, apenas a referência do lugar santo e do lugar santíssimo do santuário celestial na terra. Agora, do santuário celestial, né? Então, nós vemos que Jesus, então, morreu como Cordeiro de Deus, como Cordeiro do santuário celestial, e assim que ele morreu, ele ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra e subiu. Quando Jesus subiu para o santuário celestial, se nós lermos em Levítico, nós vamos ver que antes do santuário ser usado, havia necessidade de ungir o santuário celestial. E a unção do santuário celestial nada mais é do que a entronização de Jesus nesse santuário. E quando Jesus foi entronizado no santuário celestial, nós vimos em Atos, quando Jesus subiu ao céu, depois dos 40 dias que passou na terra, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu. Por quê? Porque foi dado todo o poder na terra e no céu para Jesus e ele enviou o Espírito Santo para atuar junto aos discípulos. Então, ali estava começando a atuação de Jesus no lugar santo do santuário celestial. Então, Jesus morreu aqui na terra como Cordeiro Pascual, Jesus morreu aqui na terra como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no ano 31. E neste ano, Jesus subiu para o santuário celestial, levando o seu sangue para interceder em favor dos seres humanos. E a partir do ano 31, Jesus começou a atuar no santuário celestial em meu e em seu favor. Que bonito, não é? Jesus está lá e por isso que a Bíblia diz, não precisa você ficar com medo, porque nós temos um advogado no céu, que está advogando a minha e a tua causa. Um advogado que é um justo, um advogado que nunca perdeu uma causa. E desde o ano de 31, quando ele morreu e subiu ao céu, ele está atuando no lugar santo do santuário celestial. Mas vai chegar um dia, meu irmão, minha irmã, ou já chegou,
chegaria um momento em que Jesus deixaria de atuar apenas como sacerdote e passaria a atuar como sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. Assim como naquele dia da expiação, naquele dia da purificação do santuário, era necessário a atuação do sumo sacerdote para fazer a purificação, para fazer o dia do juízo no santuário terrestre, assim também Jesus um dia sairia ou deixaria o lugar santo e adentraria no lugar santíssimo do santuário celestial para começar a fase do juízo, a fase do julgamento, para que eu e você pudéssemos ser absorvidos ou condenados, segundo as nossas obras, conforme a Bíblia diz. Quando é isso, meu irmão? Quando isso já aconteceu? Isso ainda não aconteceu? Vai acontecer ainda? Quando iniciará? Ou quando iniciou? Ou como será isso? A entrada de Jesus no Santíssimo do Santuário Celestial? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. E eu quero, nesse momento, dizer a você que o plano da salvação foi ensinado aos judeus por centenas de anos, séculos, ensinado o plano de salvação aos judeus. E de lá para cá, com a Bíblia, essas mesmas cerimônias têm ensinado a mim e a você também o plano da redenção, o plano da salvação. Mas nós não precisamos olhar mais para os sangues dos cordeiros ou para as cerimônias do santuário terrestre, porque nós já sabemos que Cristo morreu por mim e por você. Nós já sabemos que Cristo veio como o Cordeiro Pascual para que eu e você tivéssemos a oportunidade de novamente nos unir com Ele e nos preparar para que no dia que Ele voltar, nós termos um encontro nos ares com o nosso Salvador. E eu quero convidar você para que você estude, para que você se aplique, para que você se entregue a esse Jesus que deu a vida por você, que se fez o Cordeiro de Deus para que tirasse o teu e o meu pecado. Se aproxime mais dele, para que ele possa, sim, te usar e ser o Senhor da tua vida, para que você esteja preparado quando ele voltar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e obrigado pelos teus ensinamentos. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento, para que possamos entender as tuas verdades, para que possamos aceitá-las e para que assim possamos praticá-las. E quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nos encontre preparados para ir morar eternamente contigo, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Oi? Pode finalizar. Ai, mesmo. Muito bem. Você viu aí esse vídeo? Na próxima sexta teremos mais. Se você gostou, pode dar um like aí, né? Pode se inscrever se você ainda não é inscrito. Pode clicar lá no sininho também para que você receba as notificações. Pode compartilhar, se você quiser, com os seus amigos. Pode fazer os seus comentários. Pode fazer as suas perguntas, as suas preocupações, né, os seus comentários. Se nós tivermos muitas perguntas, em algum momento nós vamos fazer um vídeo para responder as perguntas. Portanto, não fique sem entender. Se você não entendeu, questione, pergunte, comente, porque é assim que nós aprendemos mais. Que Deus te abençoe e até a próxima sexta.